Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Já por algumas vezes, eu já falei em vídeos que o conhecimento é muito importante na vida, em todos os aspectos. Sem conhecimento, você não chega a lugar nenhum. Você não chega a lugar nenhum. Basta você ter fé, ir na igreja, orar, você não chega a lugar nenhum. Você tem que ter conhecimento. E eu tenho falado, estou fazendo vídeos, falando sobre as mentiras que parecem verdade. Existem muitas mentiras que você nasceu, a gente cresceu, e tem gente que vai nascer, vai viver, vai morrer na ignorância. Nasce, vive e morre na ignorância, porque lhe falta conhecimento. Eu falo sempre, você já nasceu com a fé, porque Deus te deu essa fé. Orar não é difícil. Tem gente que reza, tem gente que ora, enfim. Agora, o conhecimento você aprende. Você não nasce com conhecimento. Você aprende quando você conversa, quando você lê, quando você estuda, ou quando alguém te ensina. E o conhecimento é tudo. Quando a gente lê a Bíblia, lá no livro de Oséias, capítulo 4, Oséias 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído. Por quê? Tem essa palavra aqui, por quê? Por que que as pessoas, elas vão para o inferno? Por que que as pessoas, elas estão sofrendo? Por quê? Porque não existe igreja? Porque não existe pastor? Porque não existe fé? Porque não existe oração? Tudo isso existe. Mas a Bíblia, a mesma Bíblia que diz que o povo está sendo destruído, ela diz por quê. Em nenhum momento aqui fala que o povo está sendo destruído porque falta oração. Nenhum momento aqui fala que o povo está sendo destruído porque não vai na igreja. Nenhum momento aqui está dizendo que o povo está sendo destruído porque não tem fé. Ou porque Deus não existe. Não. Aqui está bem claro. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí se você lê a continuação do versículo, você vê que Deus se refere aos sacerdotes. É só você ler. Deus está se referindo ao sacerdote. Quem é o sacerdote? O pastor, que é o que deveria dar conhecimento às pessoas. Você vai na igreja hoje, com algumas exceções, você não aprende nada. É só barulho, é só música, gritos, palhaçada, circo. É o que se aprende nas igrejas hoje. E a pessoa ainda sai de lá dizendo, muito forte, muito bacana. Senti a presença de Deus. Ué? Aí no outro dia ela volta com o mesmo problema. Ué, não foi muito forte? Ela não sentiu a presença de Deus? O fogo de Deus não foi derramado? No outro dia é a mesma coisa. Você perguntar a ela, olha, muito forte, senti a presença de Deus, o fogo de Deus desceu. No outro dia e assim sucessivamente. Quer dizer, não aprende nada. Eu estava pensando, eu gostaria que você me ajudasse a pensar. Quando foi que Jesus, ele disse para as pessoas com quem ele atendeu, olha, você tem que orar, você tem que ir na igreja, você tem que procurar um pastor, você tem que procurar o bispo, o apóstolo, o profeta. Quando foi? Você pode notar, presta atenção quando você lê a Bíblia,
que Jesus, ele dava conhecimento simples, através das parábolas, através da lei. Jesus não dizia para as pessoas, olha, você tem que ir na igreja, você tem que fazer corrente, você tem que fazer campanha, você tem que se vestir de judeu, você tem que apagar a luz. Não. Jesus, com simples palavras, Jesus dava ensinamento, conhecimento. É isso que está faltando. As pessoas hoje não aprendem nada na igreja. Nada, absolutamente nada. Porque tudo se move pela fé. Tudo, tudo, tudo. Você tem uma unha encravada, é pela fé. A menstruação atrasou, é pela fé. Está chovendo, é pela fé. Está fazendo muito calor, é pela fé. Está fazendo muito frio, é pela fé. Tudo é pela fé. A pessoa não aprende nada, ela não estuda, ela não lê, ela não conversa com ninguém. Eu atendo pessoas, atendo obreiros, atendo membros, atendo até pastores, que eu fico a pensar, o que essa pessoa aprendeu esses anos todos? O que ela aprendeu esses anos todos? Nada. Só aprendeu a dizer, está amarrado, está ligado, vai arrebentar, em nome de Jesus, pela fé, estamos na guerra, Deus é com a gente. Engraçado, né? Porque a Bíblia fala ao contrário. A Bíblia fala que o povo é destruído porque não tem conhecimento. O que é libertação? É ir na igreja sexta-feira e ficar, sai demônio, sai demônio, sai demônio. Não, isso não é libertação. O que é a libertação? A libertação, ela vem quando você tem conhecimento da verdade. Isso é libertação. Eu já falei para vocês aqui, e não me custa repetir, eu nunca falei com um pastor. Nunca falei com um pastor. E sentava no último banco da igreja. Então, como que eu me libertei? Veja. Sabe qual foi o processo da minha libertação? Vou dizer para você. Eu chegava em casa, à noite, a minha esposa, antes de dormir, ia ler a Bíblia. E ela me chamava. A gente morava numa casa, sala, quarto, cozinha e banheiro, só eu e ela. E ela então dizia, olha, está escrito isso aqui, você quer ler a Bíblia comigo? Eu falava, não, não quero não. Aí no outro dia, não, eu quero. Aí eu sentava, a gente dormia no chão praticamente, só tinha um colchão, não tinha cama para botar o colchão. Aí ela me explicava e tal. Aí um belo dia ela me deu um Novo Testamento, pequenininho. Eu ia trabalhar no ônibus, eu ia lendo. Aí, esse foi o processo. Naturalmente que ela estava orando por mim, mas ela não me empurrava para a igreja, não me forçava para ir para a igreja. E aí eu fui tendo desejo. Eu fui tendo desejo pelas coisas de Deus. Esse foi o processo. Nunca falei com o pastor. E aí esse desejo foi aumentando. Aí eu já não queria mais fazer o que eu fazia. Aí eu já queria ir mais para a igreja. Aí daqui a pouco eu queria ajudar na igreja. Esse foi o processo. Já fazem 40 anos. Veja, eu fui tomando conhecimento. Quando você toma conhecimento das coisas de Deus, o processo é esse. Nasce o desejo por Deus. O Espírito Santo é quem coloca. Não é o pastor, não é a igreja. É o Espírito Santo quem coloca em você esse desejo. E aí, na medida que você vai se afastando das coisas erradas, porque você conhece o certo, é libertação. Isso se chama libertação. Não é errado você falar com o pastor, não é errado você ir na igreja, nada disso é errado. Ao contrário.
Você deve procurar o pastor, você deve ir na igreja. Agora, sem conhecimento, procurar o pastor não adianta nada. Sem conhecimento, orar não adianta nada. Sem conhecimento, ir na igreja, dormir na igreja, não adianta nada, porque tem gente que mora dentro da igreja e nunca se liberta. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o meu povo foi destruído por quê? Oséias 9:6. Por quê? Aí, em seguida, fala, porque rejeitaste o conhecimento. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. 2 vezes a palavra conhecimento. Então você vê que o conhecimento é tudo. Tem igrejas que proíbem de você conversar. Tem igrejas que proíbem de você ver a internet. Tem igrejas que elas colocam um cabresto em você. Você só pode conversar com o irmão daquela igreja. Você só pode falar com o pastor daquela igreja. Você só pode ir naquela igreja. Quer dizer, você chega para se libertar, eles colocam um cabresto em você. Eles colocam uma ferradura. Eles colocam um par de algemas e uma camisa de força. Você vai se libertar quando? Nunca. Ou eu estou falando besteira? Ou eu estou falando besteira? O conhecimento é tudo. Você quer ser mecânico? Você tem que conhecer como funciona o carro. Você quer ser médico? Você tem que conhecer como funciona o corpo humano. Ou eu vou ser médico, acordei, hoje eu vou ser médico. Hoje eu estou enjoado, vou ser mecânico. Hoje eu estou enjoado, vou ser dentista. Não, você tem que ter conhecimento. Você tem que estudar, conversar, você tem que ler. Mas na igreja moderna você não aprende nada. Aí você passa 10 anos, 15 anos, 20 anos na mesma situação. Entra pastor, sai pastor, entra pastor, sai pastor, apaga a luz, acende a luz, apaga a luz, só, entendeu? Vamos para um monte com caixa d'água, com isso. Não adianta, meu amigo e minha amiga. A libertação, ela vem através do conhecimento. Leia os evangelhos, que dificilmente Jesus e os discípulos mandavam orar. Mas Jesus orava. Jesus subiu o monte para orar. Mais particularmente. Mas tudo na vida de Jesus era o conhecimento. Vai e não peques mais. A parábola do semeador, do grão de mostarda, do rico e Lázaro, tudo tinha um ensinamento. Jesus nos dizia, olha, tá ligado, vai arrebentar, em nome de Jesus, vai para a igreja, faz isso, sobe monte, desce monte, sobe monte. Não, Jesus não fazia nada disso. Você já prestou atenção nisso? Jesus dava conhecimento de uma forma muito simples. Você vê as reuniões das igrejas, levam 3 horas, às vezes até mais. O que você aprende em 3 horas? Se um professor, ele só pode falar no máximo 50 minutos. Vai na faculdade, vai numa escola. Existe um limite para o professor falar. Porque depois daqueles 50 minutos, ninguém aprende mais nada. Isso é comprovado até cientificamente. Agora você vai na igreja, o pastor está falando 3 horas. O que alguém vai aprender sentado com a bunda doendo naquela cadeira, naquele banco? Nada. Mas aí canta para lá, canta para cá, aí entra um, canta, aí vem o outro, diz amém, aí vem o outro, diz aleluia. O que o povo aprende? Nada. Um bando de imbecil muitas vezes. Mas você gosta. Quando você vai pedir uma informação, você fala, moço, como é que eu chego em tal lugar? Você vai pela direita, entra na esquerda e ali já está. Assim, aí você segue, você chega lá. Assim, rápido. Agora, imagina, você vai pedir uma informação, cara, olha, rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Você vai por aqui, mas o cachorro está doente, o papagaio não falou hoje, parece que vai chover, não sei se vai fazer calor. Pô, isso não é informação. Você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito.
O problema, olá, Gesivaldo, o problema das igrejas hoje é a quantidade de cargas sobre as pessoas e menos conhecimento. É muita campanha, muita música, muito vai arrebentar, Jesus é contigo, Deus é contigo. É muito isso. Você já prestou atenção? O pastor já sobe no altar dizendo amém, diga graças a Deus. Agrega o quê? Eu pergunto, agrega o quê? Gritar, diga amém, graças a Deus, e vamos cantar. Agrega o quê? E o tempo está passando. Qual é o conhecimento que as pessoas têm? Nenhum. As pessoas continuam mentirosas, continuam idólatras, continuam safadas, sem vergonhas, canalhas, dentro da igreja, a contar por muitos pastores. Você, para se libertar, você precisa de conhecimento. Aonde você adquire? Na Bíblia. Na Bíblia. Que é o que os pastores deveriam fazer nas igrejas. Não, eles fazem tudo, menos dar conhecimento às pessoas. A igreja virou um show. Vai em determinadas igrejas, é um verdadeiro show. Música, o teto é preto. Você está vendo? É um fantasiado disso, outro fantasiado. Aí um grupinho de pessoas na frente do altar dançando. É um show. E é festinha para isso, e festinha para aquilo, e festinha para isso, e festinha para aquilo. Um verdadeiro show a igreja hoje. Mas as pessoas gostam de ser enganadas. Elas gostam de ser enganadas. Você vai na faculdade. O professor, ele só pode falar 50 minutos. Se ele passar de 50 minutos, os alunos levantam e vão embora, porque ninguém aprende nada. E o diretor vai chamar a atenção dele. Mas na igreja, o pastor, ele quer passar o dia todo falando. Aí você vai conversar com determinadas pessoas, o que vocês aprenderam? Nada. Só aprendi a dizer, tá amarrado, tá ligado? Que é tudo pela fé, tudo pela fé, tudo pela fé, tudo pela fé. Mas o próprio pastor que fala tudo pela fé, ele busca os médicos, ele busca os advogados, ele busca a ciência, ele toma vacina. Mas para o povo é tudo pela fé. Para ele não. Ele e a mulher dele buscam os melhores médicos. Quando o dente está doendo, eles não botam óleo ungido. Eles vão para o melhor dentista. Mas para você, para o povo, é tudo pela fé. Toca no manto. Bebe essa água aqui. Toca aqui na varinha ungida. Apaga a luz aí. Vamos nos vestir de judeu. Isso é só para o povo. Porque para o pastor é o melhor médico, o melhor advogado, é a ciência. Aí você pergunta, bispo, e os milagres? Não tem. Não tem. Quando você dá conhecimento, a pessoa nem te procura para conversar. Vê se o médico, ele fica perdendo tempo com você. Você ficar 1 hora na fila, o médico já tem 3 minutos. Ele passa a receita, fala assim, vai lá na farmácia, compra, toma de tanto em tantas horas, depois você volta aqui. O médico não fica ligando para tua casa, e aí, fulano, tomou remédio, fez cocô hoje, foi no banheiro hoje, menstruação chegou. O médico fica perdendo tempo com você, não. Ele te dá conhecimento. Ele diz qual é a sua doença, ele diz qual é a causa. Ele te passa um remédio supostamente adequado para aquilo, mas ele não fica perdendo tempo, porque tem outras pessoas para ele ganhar dinheiro, ele estudou para aquilo. Mas na igreja, tudo é atendimento. Na igreja, o pastor não trabalha fora, que eu quero dizer, ele fica ali sentado atendendo as pessoas. Mas será que ele não sabe que a pessoa trabalha, que a pessoa mora longe, que a pessoa tem um filho, que a pessoa tem um pai ou a mãe doente em casa para cuidar? Aí ele fica ali sentadinho, igual eu estou aqui, atendendo a senhora. Olha,
A senhora vem aqui toda sexta-feira, tá? Ah, tá, pastor. Mas a senhora vem quarta também buscar o Espírito Santo. Tá bom, pastor. Mas domingo, a senhora não pode faltar à igreja. Tá bom, pastor. Então, quarta, sexta e domingo. Não, peraí. A senhora tem que vir segunda-feira. Ué, a senhora não quer prosperar? A senhora não quer ganhar dinheiro? Sim, pastor, eu quero, estou precisando. Então, olha, quarta, sexta, domingo e segunda. Tá bom, pastor, nesses 4 dias eu vou ver se eu posso vir. Não, preste atenção. Preste atenção. Agora, a senhora vai deixar de vir na terça-feira do milagre urgente? Não, a senhora tem que vir na terça do milagre urgente. Então, pastor, então eu tenho que vir terça, quarta, sexta, domingo e segunda. 5 dias, né, pastor? É, mas preste atenção. Eu, se eu fosse a senhora, eu viria também na sexta. Na sexta da libertação. A sexta forte. Aí ele, para te enganar, ele fala assim, ó, vai ser muito forte. Sexta poderosa. Ele te engana. Aí você tem que ir na quarta, na terça, na segunda, enfim, vamos resumir. A semana toda. Então, pastor, eu posso ficar em casa sábado para ficar com meu marido, com meus filhos, para descansar? Não, senhora, sábado só tem que vir lavar a igreja, né? A senhora não quer servir a Deus? A senhora não diz que ama a Deus? Ó, sábado é o dia de limpar a igreja. Então, pastor, eu tenho que vir todo dia. É, senhora. Engraçado, né? Acontece o quê? Nada. Aqui nos Estados Unidos a igreja só abre domingo. Aí você vai domingo, está lotada a igreja. Lotada. Aí no Brasil, as igrejas abrem todos os dias. Aí você vai lá de manhã, tem 2 pessoas. Vai à tarde, tem 3 pessoas. Está gastando luz. O animal do pastor deixa o ar-condicionado ligado, o ventilador ligado. Só cabe 20 pessoas na reunião. Ele bota 1000 cadeiras, porque o dinheiro não é dele. É isso que eu falo para você. O povo sofre porque não tem conhecimento. São mentiras que parecem verdade. Ah, eu tenho que ir na igreja todo dia. Tenho que falar com o pastor, com o bispo, com o apóstolo, todo dia. Eu tenho que orar de manhã e de tarde. Aí eu oro meia-noite, oro 3 da manhã, oro 6 da manhã, oro 10 da manhã. Quer dizer, tudo resolve pela fé. Tudo pela fé e tudo se resolve na igreja. Aí a pessoa não estuda, a pessoa não investe nela, a pessoa não guarda dinheiro, mas tudo resolve pela fé. Aí Deus se torna um empregado. A pessoa compra uma bolsa, compra um relógio, compra uma sandália, compra um vestido que não precisa, fica endividada. Mas na igreja resolve a dívida. A pessoa não estuda porque é preguiçosa, só quer ficar vendo novela, carnaval e festinha de Natal. E isso, mas na igreja resolve. Ela vai ser rica na igreja. Aí ela tem um mau caráter, mentirosa, safada, sem vergonha, entendeu? Briga com o marido, com a esposa, briga com os vizinhos, mas na igreja resolve. Porque isso é malandragem de muitos pastores. Aí você lê a Bíblia bonitinho. Está escrito aqui. O meu povo foi e está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Você lê alguma coisa? Não. Você escuta alguma coisa? Você procura saber o que está acontecendo? E a internet te dá essa condição? Você conversa com fulano, com ciclano? Não. Eu só converso com os membros da minha igreja. Eu só converso com o pastor da minha igreja. O que o pastor da minha igreja falar, eu faço. Tá bom. Chamar você de imbecil é apenas um elogio. A vida não é assim. Se você não tiver conhecimento, você não chega a lugar nenhum. Eu não tenho vergonha de perguntar aquilo que eu não sei. Eu não tenho vergonha. Eu chego em qualquer lugar. Já viajei em muitos países do mundo. Olá, linda. Um abração. Já viajei em muitos países, já morei em muitos países do mundo. Sozinho. Eu fui e ia sozinho.
Eu nunca tive vergonha de perguntar às pessoas onde tem uma padaria, onde tem uma farmácia, onde tem um mecânico, onde tem um médico, onde tem isso, como é que eu faço para pegar o trem, a barca, o avião. Eu nunca tive vergonha e cheguei em tudo quanto é lugar, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Abri igreja em vários países. Posso dizer para você aqui quantos países eu sozinho abri igreja. Sem conhecer uma pessoa. Sem nunca ter ido naquele país. Mas sabe por quê? Porque eu já chegava no aeroporto perguntando. Onde que tem um hotel? Onde que é isso? Onde que tem aquilo? Onde que eu posso alugar uma casa barata? Onde tem uma padaria? Onde tem um mercado? Onde está o metrô? Onde está o trem? E eu descobria tudo num dia só. Veja. Para ela também, Arlindo. Um beijão para ela. Então veja. Se você não tiver conhecimento, você não chega a lugar nenhum. A igreja tira, algumas naturalmente, tira o principal de uma pessoa ser salva. Porque você só pode ser salvo se você tiver conhecimento da Bíblia. Você só pode se libertar do diabo se você tiver conhecimento da Bíblia. Tudo na vida é o conhecimento. Não sou o que estou dizendo, não, está na Bíblia. Jesus, vou repetir para terminar, Jesus não ficou, vai à igreja, vai falar com o pastor, vai na igreja, fala com os discípulos, vai na igreja, fala com os discípulos. Veja se você encontra isso na Bíblia. Veja. Veja se Jesus ficava, olha, vai para o monte, desce o monte, sobe o monte, vai para o monte. Jesus não falava isso. É que você não lê a Bíblia, bonitinho. Jesus não morava na igreja, na sinagoga. Os milagres de Jesus aconteceram fora da igreja. Quando Jesus sentava, ele dava conhecimento. Leia quando Jesus sentou lá no Monte das Bem-aventuranças. Leia Mateus 5. Veja quantos ensinamentos Jesus deu. Sentado lá no monte, não tinha microfone, não tinha internet, não tinha alto-falante, mas o vento levava a voz de Jesus. E Jesus dizia, bem-aventurados, bem-aventurado. Isso é ensinamento bonitinho. Ele não mandava orar. É que você gosta de ser burro. Essa é a verdade. Você gosta de ser burro, você não lê, você não estuda, você não investe em você, você não guarda dinheiro, você não pensa no amanhã, você não pensa no futuro. Tudo é pela fé. Porque é isso que o pastor te ensina. Mas ele não vive pela fé. Porque quando ele tem algum problema, ele procura o médico. Ou ele usa o óleo ungido. Quando ele tem algum problema, ou a dondoca da mulher dele, procura o melhor advogado. Ou ele toca no manto. Veja. É isso que eu falo para você. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Foi Jesus quem disse isso. A maioria das pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas são pobres, miseráveis. A maioria, 90% só. Só 90%. Para ser justo. Por quê? Se vão na igreja de manhã, de tarde e de noite. Aqui nos Estados Unidos a igreja só abre domingo. É o povo mais rico, mais inteligente do mundo, é aqui nos Estados Unidos. Dinheiro aqui sobra. Você só não acha na rua, mas aqui tem trabalho sobrando. Por isso todo mundo quer vir para esse país. Todo mundo arrisca a vida. Tem brasileiro que paga 15 mil dólares. Mexicano que paga 10 mil dólares para entrar aqui. Porque aqui está o dinheiro. Porque aqui é o país do conhecimento. Aqui é o país das oportunidades. O pastor aqui só prega 50 minutos, no máximo 55. Mas na igreja, no Brasil, o pastor fica 3 horas pregando, enchendo o saco. Sabe por quê? Porque quando acabar a reunião, ele vai para o escritóriozinho dele com ar-condicionado, ele vai para o restaurante com a mulher dele. Aí o povo é que fica lá com a bunda doendo. Vou terminar. Meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia. Oséias capítulo 4, versículo 6. 4, 6.
O meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento, lhe faltou conhecimento. E Deus acusa os pastores disso. Está escrito isso. Deus se dirige aos sacerdotes. Porque quem tem que dar conhecimento é o sacerdote. Se supõe que o pastor é que tem que dar conhecimento. Ao contrário, o pastor tira o conhecimento, o pouco que a pessoa tem. Ele bota a pessoa encabrestada. É só na igreja dele, é tudo com ele, a igreja dele é a única que salva. É na reunião dele que tudo vai acontecer. Então, as pessoas, elas entram assim, olhando para cima, para baixo, para o lado, para trás, para frente, mas quando elas entram na igreja, elas ficam encabrestadas, sem contar a camisa de força, o par de ferraduras e também um par de algemas. Meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia. Conversa com um, conversa com o outro, busque conhecimento. Busque conhecimento, porque o que vai te ajudar na vida é o conhecimento. Não é a oração, a fé, porque isso o diabo também faz. Tudo isso é importante, mas sem conhecimento você não chega a lugar nenhum. Fica na igreja orando de manhã, de tarde, de noite, para ver se o trabalho vai chegar para você. Fica na igreja dizendo, eu tenho muita fé, muita fé, muita fé, muita fé. Se o diabo vai embora, fica na igreja. Fica orando de manhã, de tarde, de noite, sobe e desce monte, sobe e desce. Se veste de judeu, bota um galão d'água e vai para o monte para ver se o diabo vai embora. Se fosse assim, Jesus ficava no monte a vida toda. Jesus não ficou no monte o dia todo, a vida toda. É que você não lê a Bíblia. Jesus dava conhecimento, de forma simples e rápida. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue o vídeo. E se você quiser nos ajudar, nos ajude com aquilo que Deus tocar no seu coração. Se você quiser ajudar, você pode me chamar no Message e eu te dou ou o número da conta ou o número do Pix. Um bom dia para você.